Antes de nós começarmos a falar do universo maravilhoso da fisioterapia, que tal descobrirmos como tudo começou? No vídeo de hoje falaremos sobre a origem da fisioterapia no contexto mundial. Oi, eu, Leuziane Oliveira, e eu, Leonardo Albergaria, resolvemos criar o canal L Físio. LL Físio. Fisioterapia com amor. Envolvendo a ciência da saúde, podemos considerar três subdivisões: antes da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra e o período contemporâneo, sendo que esses três períodos descritos antecedem a Primeira Guerra Mundial, ou seja, Antiguidade, Idade Média, Renascimento e Industrialização, que foi um período entre as grandes guerras e o período contemporâneo. Antiguidade. Existem descrições desde os primórdios da civilização sobre a utilização dos recursos naturais para a recuperação de lesões, por exemplo, quanto ao uso da argila. Argila, sim, argila contribuindo para o tratamento e recuperação de afecções variadas, como por exemplo, nas batalhas para a preservação do território, ou as lesões adquiridas quando o homem saía à busca de alimentos. Já os recursos físicos datam da Antiguidade, 4000 a.C. e 365 d.C., quando, por exemplo, o peixe elétrico, que era utilizado no tratamento de certas doenças. Mas que peixe elétrico é esse? Esse aqui, ó, que é o peixe elétrico, que era utilizado no tratamento de certas doenças. Peixe elétrico? Peixe elétrico? Que peixe elétrico? Onde está o peixe elétrico? Cadê o peixe elétrico? Peixe elétrico? Que peixe elétrico? O peixe elétrico que curava doenças. Com o exemplo citado anteriormente, com a evolução da ciência, mostrou-se longos períodos e fatos históricos que envolvem a humanidade. No mesmo momento, o imperador chinês Hongzhi desenvolveu exercícios respiratórios para desobstrução de órgãos. Hipócrates ele é considerado por muitos uma figura muito importante na história da medicina. É considerado o pai da medicina. Ele procurava sempre explicar as doenças do mundo que cercavam de acordo com cuidadosamente observando o paciente e registrando os sintomas da doença. Desse modo, ele organizou de uma norma que mostrava que o paciente poderia ser curado. O juramento era o seguinte naquela época, e até hoje persiste: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Sua forma como clínico teria começado entre 430 a 429 a.C. Nesta época, Atenas estava sofrendo uma grande peste que assolava a população. Essa epidemia foi derrotada depois que Hipócrates mandou acender fogueiras pela cidade. E, tendo feito isso, foi observado pelos artesãos, obrigados por profissão, que trabalhavam perto do fogo e pareciam imunes ao contágio da doença. Um dos seus conceitos terapêuticos que foi muito importante foi a distinção entre sintomas e doença. Os sintomas eram apenas manifestações exteriores que estavam ocorrendo no organismo. Então, a partir daí, constatou-se que o procedimento tinha que ter o objetivo de descobrir como funcionava o corpo humano, levando sempre em conta a ação do ambiente e da alimentação. Ele elaborou e cumpriu um rigoroso código de ética, cujos preceitos estão contidos no juramento que até hoje todo médico faz ao se formar. Na antiguidade, há relatos que Galeno era filósofo e médico. Desenvolveu uma ginástica para planificar pulmões e tronco.
para corrigir o tórax deformado de um rapaz. Idade Média. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476 anos, e o fim foi a partir da tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. O desenvolvimento da fisioterapia, nesse momento, não avançou muito. No entanto, o período marcado pela interrupção dos estudos na área da saúde inseriu leis religiosas que foram criadas para a valorização do culto à alma, negando a existência da ciência, sendo também contra os estudos do corpo humano. Renascimento. com o período renascentista, houve em todos os setores não só a retomada dos estudos, como dos cuidados relativos com o corpo e da ginástica médica. Surgem os princípios básicos de exercício para conservar o estado saudável já existente, de regularidade com exercícios individuais e especiais para as pessoas enfermas e os exercícios para as pessoas com ocupação sedentária. Nesse período surgem as especializações e o primeiro relato do termo cinesioterapia. Por meio da divisão da ginástica veio por quem? Por Dom Francisco Yondean Amorós, que dividiu em 4 pontos e criou o mais nosso valioso recurso. Neste momento, Dom Francisco tinha como objetivo dar atenção aos portadores de lesão, a ação curativa e reabilitadora de saúde. Mas a ação curativa, o que seria isso? Seria curar doenças. Revolução Industrial. Com a industrialização, teve início o inchaço urbano, com trabalho em grande escala. Surgem doenças ocupacionais, por exemplo, tendinite, bursite, condilite, lesões mutilantes e etc. Juntamente com quem? Com as epidemias da cólera, da tuberculose pulmonar, em razão de condições sanitárias e alimentares precárias. Associada a isso, tivemos o quê? Os problemas com alcoolismo e o trabalho infantil. Período anterior à Primeira Guerra. No mesmo contexto das especializações, surge em Berlim, em 1864, na Alemanha, a Escola de Reabilitação para Indivíduos Portadores de Incapacidade e, consequentemente, exercícios distintos para essas pessoas portadoras de enfermidades. De alguma forma, delineavam o surgimento da fisioterapia. Período das Grandes Guerras. No período das 2 grandes guerras, que abrange os primeiros 50 anos do século XX, a reabilitação teve importância na consolidação e a necessidade da profissão, bem como dos recursos terapêuticos já utilizados até aquele momento. Período pós-guerra. Neste momento, o processo de evolução do homem e das ciências da saúde está mais uma vez associada com a evolução das doenças e as suas manifestações. Assim como, por exemplo, na poliomielite, na tuberculose pulmonar, nas paraplegias, tetraplegias, nas doenças cerebrovasculares, nas afecções degenerativas, traumáticas, reumáticas, vasculares, nos pacientes queimados, nas doenças pediátricas, no envelhecimento, nas doenças neuropsiquiátricas, entre outras. Muita doença, né? O objetivo passou a ser variável em sua recuperação, tanto sob o ponto de vista do emprego de recursos, como da maneira de se trabalhar, as limitações ou repercussões físicas impostas pelo processo patológico. Gostaram do vídeo? Então vocês aguardem que na próxima semana nós vamos falar do quê? De como a fisioterapia teve evolução aqui em nosso país. Obrigada, boa noite. Não esqueça de dar o seu like e curtir o canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo.
Produção. Se inscreva em nossas plataformas. LL Físio. Fisioterapia com amor. Se você é um profissional de qualquer área e não faz seu trabalho com gosto, siga o exemplo do nosso canal e faça tudo com amor.